em cada 10 ônibus de uma empresa de transporte público aqui da capital paulista pertencem a laranjas ligados ao crime organizado, segundo a polícia. Uma empresa de ônibus e um escritório de contabilidade estariam envolvidos no esquema. Como a prefeitura da maior cidade do país paga mais de R$500 milhão por ano para uma empresa de ônibus com ligações com o PCC. Um vereador do Partido dos Trabalhadores é suspeito de participação na quadrilha. O contador João Muniz Leite, ligado ao ex-presidente Lula, é um dos investigados. 18 ônibus que estariam em nome de laranjas do PCC foram apreendidos por ordem da Justiça. A Transunião recebe R$100 milhões por ano da Prefeitura para o transporte de passageiros na Zona Leste. A Polícia Civil deflagrou uma operação nesta quinta-feira para investigar o envolvimento do vereador petista de São Paulo, Senival Moura, em um crime de homicídio, além de possíveis ligações dele com o primeiro comando da capital na gestão de uma empresa de ônibus na capital paulista. Segundo a Polícia Civil, o vereador Senival Moura, do PT, é um dos investigados no inquérito de lavagem de dinheiro no transporte público e também no assassinato. Gente, a Justiça Estadual de São Paulo determinou o bloqueio de R$40 milhões em bens de integrantes da facção criminosa PCC e do contador João Muniz Leite, que foi responsável pelo imposto de renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para os investigadores, existem indícios de que o contador seja coautor dos crimes de lavagem de dinheiro do PCC. João Muniz Leite, contador que fez o imposto de renda do ex-presidente Lula e que cuida da contabilidade de empresas do filho do petista, o Lulinha, é suspeito de lavar milhões de reais em loterias para o PCC. De acordo com a polícia, ele prestava serviço para o traficante Anselmo. Durante a Operação Lava Jato, ele prestou depoimento na condição de contador da família do ex-presidente Lula. Muniz teria sido responsável pelas declarações de imposto de renda de Lula entre 2013 e 2016. Possível que seja aberta na Câmara uma CPI para investigar a possível relação entre o PT e o PCC. Uma investigação do Ministério Público do Paraná revelou que a maior facção criminosa do país sentiu o golpe depois que os chefes foram transferidos para presídios federais em fevereiro deste ano. Em áudios gravados com autorização da Justiça, o tesoureiro da quadrilha, preso na terça-feira, afirma que as regras estão mais duras agora nesse governo. Segundo o criminoso, o diálogo era mais fácil em gestões anteriores. As gravações obtidas pelo Jornal da Record revelam pela primeira vez o impacto que as transferências dos chefes para presídios federais causou na comunicação interna da quadrilha. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo sem estar na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar o participação do PT. Então você vê que o PT por nós tinha diálogo. O PT tem um diálogo por nós cabuloso, mano. Esta mansão em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, era o esconderijo de luxo de Décio Gouveia Luiz, o Décio português. Braço direito de Marcos Camacho, o Marcola, considerado o líder da facção criminosa. O celular apreendido com Décio português está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. No aparelho foram encontradas mensagens que indicam pagamentos feitos a advogados ligados ao PT e a uma ONG do Rio de Janeiro. O dinheiro teria sido usado para mover ações no STF e na OEA, a Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de derrubar uma portaria do Ministério da Justiça que endureceu as regras nos presídios federais. Este documento mostra que, em maio, o advogado Carlos Nicodemos, do Rio de Janeiro, que já disputou eleição para deputado estadual pelo PT, ingressou com uma petição na OEA contra a portaria do Ministério da Justiça. A ação foi movida pela ONG Instituto Anjos da Liberdade e pelo Partido dos Trabalhadores.
No processo, há uma procuração da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para o advogado Geraldo Prado atuar em nome do partido no processo. Em delação premiada à Polícia Federal, Valério relatou uma suposta relação do Partido dos Trabalhadores com a facção criminosa PCC. Marcos Valério disse que em 2005 o empresário Ronan Maria Pinto teria chantageado o ex-presidente Lula, ameaçando tornar pública a ligação de integrantes do PT com a facção criminosa e com o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. O empresário Marcos Valério citou o ex-presidente Lula como um dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade das ameaças ao então presidente Lula, ao então ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. Haja vista que o deputado professor Luizinho havia revelado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder sozinho pelos fatos e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Marcos Valério disse ainda que após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel e que esse incidente deixou claro que havia envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Essas declarações de Marcos Valério foram dadas num depoimento ao Ministério Público de São Paulo, prestado no Departamento de Investigação de Homicídios de Minas Gerais. Na época, a polícia concluiu que o assassinato de Celso Daniel foi um crime comum, mas o Ministério Público sempre suspeitou de motivação política, uma queima de arquivo, por causa das evidências de que havia aqui, dentro da Prefeitura de Santo André, um esquema organizado de arrecadação de propina. O ex-chefe de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, entregou a um juiz espanhol diversos documentos em que admite ter financiado ilegalmente movimentos políticos de esquerda na América Latina e na Europa. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Carvajal diz que o governo da Venezuela chegou a financiar Lula da Silva no Brasil. A jornalista espanhola conta que empresários e banqueiros também teriam ajudado a financiar essas operações. Há empresários, há banqueiros, há toda uma rede logística que faria o possível para que Lula tivesse efetivamente esse dinheiro. Estamos falando de financiamento ao narcotráfico. Isso é o que financia as campanhas eleitorais dos líderes de esquerda como Lula.